Vamos entrar na segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. Posta de lado a opinião materialista, porque condenada pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma depois da morte pode manifestar-se aos vivos. Reduzida assim a sua expressão mais singela, a questão fica extraordinariamente desembaraçada. Caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam seres inteligentes, que de certo modo vivem ao nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestam-nos de qualquer forma sua presença. A simples razão diz que nisso nada absolutamente há de impossível, o que já é alguma coisa. Demais, essa crença tem a seu favor o assentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos em toda parte, em todas as épocas. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada nem sobreviver ao tempo se não tiver algum fundamento. Acresce que se acha sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelo dos pais da Igreja, tendo sido preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para que fosse lançada ao rol das ideias supersticiosas. Se estamos em erro, aquelas autoridades o estão igualmente. Mas isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa, especialmente, ha contribuído para fortalecer a dúvida, numa época tão positiva como a nossa, em que toda a gente faz questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Adquirindo conhecimento daquela natureza e destes meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosa e entram no cômputo dos fatos naturais. A ideia que geralmente nos faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como essas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre matéria, os que julgam que a ideia do espiritismo, de espírito, implica a de ausência completa de tudo que seja matéria, perguntam, com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente. Ora, aí o erro, pois o espírito não é uma abstração, é um ser definido e limitado e circunscrito. O espírito encarnado, o corpo, constitui a alma. Quando deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, traz as que eles conhecíamos. Observemo-lo atentamente no instante em que acabe de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vê imperfeito ou mutilado conforme o gênero da morte. O corpo que tiveram, por outro lado, se reconhecem e sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhe pertence e não compreende como pode estar separado dele. Continuam a ver-se como a forma que tinham certo tempo, singular ilusão, e de creem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontra para se convencerem da realidade. Passados, em primeiro momento, a perturbação, o corpo se lhe torna uma veste vestável. De que se despiram, de que não guardam saudades. Sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não mais experimentam dores físicas e se consideram felizes por poder elevar-se, transpor o espaço como tantas vezes o fizeram em sonho quando vivos. Entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades. Têm uma forma, mas que os não embaraça. Tem finalmente a consciência de que do seu eu e de sua individualidade. Que devemos concluir daí?
que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva consigo alguma coisa. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem três componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, que é o princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. Segundo, é o corpo invólucro grosseiro material, de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. E terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro. O envoltório que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que assim fica sempre com um envoltório. Esse último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até no presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. Esse segundo invólucro da alma, o perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe, e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nós, servimos de uma comparação material. Diremos que o fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão de pensamento é, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica. E que ainda não se leva muito em conta dos fenômenos fisiológicos e patológicos. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resultado de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora e por nós, não anteciparmos o tocante aos fatos que havemos de relatar. Limitar-nos-emos a dizer que quem, durante a sua união no corpo, quer, depois de separar-se, deixar a alma, nunca está desligada do seu perispírito. Há um dito que o espírito é uma chave, é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral. A qualquer que seja o grau em que se encontre o espírito, está sempre revestido de um invólucro ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que para nós a ideia é de forma inseparável da do espírito e não concebemos uma sem a outra. O espírito faz, portanto, parte integrante do espírito. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o sol o faz do homem. Embora o perispírito só por só não é o espírito, do mesmo modo que não só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Ele tem a forma humana e, quando nos aparece, é geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela de certa maneira por este e lhe conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim. Como pequenas diferenças quanto às particularidades e à seção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em qual o ser tem que viver. A forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Essa, igualmente, a forma de todos os espíritos não encarnados, que só têm o perispírito, a com que em todos os tempos se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos,
seja qual for o grau de evolução em que se achem. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade, nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Essa, assim, nos podemos expressar ou exprimir, flexível e expansível, donde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada do corpo, não é absoluta, amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Livre deste obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecerem. Os espíritos, portanto, não são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituído ao nosso derredor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal porque, conforme veremos, essa invisibilidade nada tem de absoluta. Voltemos à natureza do perispírito, pois que isso é essencial para a explicação que temos de dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis, o que envolveremos. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades da mão viva, que, como essas denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam quais sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedece a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são parte invisível de um ser inteligente e invisível. A tangibilidade que revelam a temperatura, a impressão, em suma, que causa aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancada dolorosa, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repetidos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem, alternativamente, passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. A natureza íntima do espírito propriamente dita, isto é, a do ser pensante, desconhecemos-la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, da matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto da sua ação a perispírito, como o homem tem um corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois serve-se também de agente intermediário, o fluido universal, espécie de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compreensão, da propulsão e da vibração. Considerado deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais, e nada tem de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais porque se lhes não conhecia a causa. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso, e essa causa se inclui toda nas propriedades materiais do perispírito. É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar, e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará, como ninguém se admira hoje de se corresponder com outras pessoas, a grande distância, em alguns minutos, por meio da eletricidade. Perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, e suspender mesas, etc. Semelhante objeção, certo que não será formulada por um homem da ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sobre as vistas. Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores. Quando vemos o ar bater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade dascar árvores e fender paredes, que dificuldade acharemos em admitir que o espírito, com auxílio de seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido?